Você que é professora de educação infantil e quer finalizar esse ano de 2026 com a sua turma bombando, quer entregar uma turma de excelência para a professora do primeiro ano, você encontrou o canal certo e a pessoa certa. Eu sou a tia Lídia Pesses e o canal O Mundo das Letrinhas foi criado pensando em você e para te auxiliar a desenvolver as suas aulas, a tirar as suas dúvidas quanto à alfabetização, a uma pré-alfabetização, sobre as habilidades preditoras. Esse canal ele foi criado para você e eu tenho certeza que ele vai auxiliar muito na sua vida profissional. Então vamos lá. O aluno, quando ele chega no primeiro ano, ele tem que ter a percepção auditiva bem estabelecida, bem desenvolvida. E é fundamental para que o aluno tenha a atenção. Se o aluno ele não tem atenção de ouvir, para ele ouvir, ele dificilmente vai conseguir colocar em prática aquilo que foi proposto a fazer. Então ele precisa ter a percepção auditiva bem desenvolvida. E uma das atividades que eu sugiro que seja trabalhada é aquela atividade do senhor caçador. As crianças sentam em círculo e aí a gente escolhe, né? O professor escolhe um aluno, coloca sentado na sua frente ou no seu colo, né? E tapa os olhos e aí canta a musiquinha. Senhor caçador, preste bem atenção, não vá se enganar quando o gato miar. E aí o professor escolhe um aluno para ser o gato que vai miar. E aquele aluno que está representando o senhor caçador, que está próximo ao professor, né, com os olhos tapados, ele precisa identificar qual é o gatinho que está miando, a direção que veio, a voz do seu amigo. E às vezes parece difícil, mas as crianças conseguem identificar. E quanto mais essa atividade, que é lúdica, prazerosa, ela for trabalhada, mais o aluno vai desenvolver a sua percepção auditiva. Então é de suma importância, ok? Um outro ponto, né, uma outra habilidade que precisa ser muito bem trabalhada é a percepção visual. O aluno tem que ter desenvolvido muito bem a sua percepção visual. Como que eu posso trabalhar essa percepção? Com figuras fundos, com sombra, né? De um lado tem a figura de um animal ou de um objeto e do outro lado tem várias sombras e o aluno precisa identificar qual é a sombra desses desenhos, desses objetos, né? Desses animais que estão ao lado. Ele precisa identificar a sua sombra. Na figura fundo, são aquelas que tem os pontinhos que devem ser pintados, né? Onde tem um pontinho tem que ser pintado, e depois de todas as partezinhas onde tem o pontinho, elas serem pintadas, a gente consegue visualizar uma imagem. Tem criança que ela tem essa percepção visual tão bem desenvolvida que só de bater o olho, antes mesmo de pintar, ela já consegue identificar a figura que vai formar. Outras sentem a necessidade de pintar partezinha por partezinha. E quando a gente trabalha dessa maneira, né, com essas atividades sugeridas, a gente também está desenvolvendo essa habilidade da percepção visual. Outra coisa, a criança quando chega no primeiro ano, ela precisa ter bem desenvolvida a habilidade do esquema corporal, né? Muitas crianças chegam pra gente ainda, pode acreditar, na fase do rabisco. Rabiscando, a gente não entende nada que ele quer sinalizar ali com o desenho, que ele quer representar. Quando a gente pede para que desenhe o corpinho, né, o autorretrato, muitas crianças desenham
um círculo representando a cabeça. Aqui da cabeça saem os braços, saem as pernas, elas fazem figuras rudimentares. Figuras rudimentares são figuras primitivas, né? Então, nós precisamos trabalhar esse esquema corporal com as crianças. E lá na educação, há mais tempo disso ser trabalhado. Então, eu posso fazer com aquelas bailarinas, né? Posso fazer uma imagem, né? Cortar uma figura de um corpo, dividir em partes e colocar as bailarinas para que eles montem como se fosse um quebra-cabeça. Isso desenvolve até mesmo com figuras de revista, de jornais, né? Figuras humanas. Eu recortar para que eles identifiquem onde ficam cada parte do corpo, né? As partes do corpo. E é muito importante que esse aluno tenha essa habilidade desenvolvida, né? Esse esquema corporal, que ela identifique as partes do corpo. Então, é uma das habilidades essenciais para serem trabalhadas na educação infantil. Outra coisa, lateralidade. Muitas vezes nós achamos que lateralidade deve ser trabalhada só com um professor de educação física, mas nós podemos trabalhar lateralidade também de forma lúdica, brincando na sala de aula com eles. Quem está sentado ao seu lado direito, quem está sentado ao seu lado esquerdo, quem está entre tal amiguinho e o outro amiguinho. Então, nós conseguimos, dentro de sala de aula, trabalhar de uma maneira divertida. Se estivéssemos no pátio, brincando em roda, a gente fazer essas perguntas também para os alunos. Quem está ao lado direito, quem está ao lado esquerdo, quem está entre. Então, essas habilidades, elas podem ser trabalhadas também e devem ser trabalhadas pelo professor regente. Outra coisa, a criança, ela também precisa ter noção espacial. Ela precisa saber o que está dentro, o que está fora, o que está em cima, o que está embaixo, cheio, vazio. A criança precisa ter essas noções. E é de suma importância que a criança aprenda. Tem criança que chega no primeiro ano e ela ainda confunde, né, essas noções. Então, o professor, ele precisa trabalhar. Pode trabalhar de forma lúdica, levar objetos. Olha, qual objeto está em cima da minha mesa? Qual objeto está embaixo? Antes do papel, trabalha-se muito lúdico, né, com as crianças da educação infantil. Então, a criança também precisa ter bem desenvolvida essa habilidade, essa noção de espaço, essa noção espacial. Coordenação motora também, né? A criança, quando chega lá no primeiro ano, ela precisa saber recortar. Chegam muitas crianças pra gente sem saber, tá? Não sabem nem pegar na tesoura. Pega na tesoura assim, ó, pra poder recortar, não sabe nem pegar direitinho. E quando pega, ela não consegue fazer o movimento de recorte, ela sente muita dificuldade. Então, nós precisamos, né, os professores da educação infantil, elas precisam trabalhar bastante essa questão da coordenação motora. Linha reta. Vamos andar em linha reta hoje. Se lá no pátio tem uma linha reta, pode fazer com giz, pode fazer com tinta. Hoje a gente vai andar em linha reta. A gente vai andar fazendo curva. Eu, por exemplo, costumo fazer com os meus alunos quando nós estamos indo para a sala de aula, no horário da entrada, e são muitas crianças entrando ao mesmo tempo, né? Tem as crianças dos outros anos de escolaridade. E eu costumo brincar com eles quando eles estão muito dispersos, né? Porque turminha de primeiro ano, né? Muda, a vida deles muda, a rotina muda. Então eu costumo brincar com eles. Olha, todo mundo com a mão lá em cima, mão embaixo, para o lado. E isso eu vou chamando a atenção deles. Agora vocês vão andar, olha, em cima da linha. Tia Lídia quer em cima da linha. E eles vêm andando em cima da linha. Olha, a linha é uma ponte.
Se pisar fora da ponte, tem jacaré. Lá no Rio tem jacaré e o jacaré vai comer o pé. Aí eu já aproveito para trabalhar rima com eles, né? E aí a gente vai fazendo essas brincadeiras e os alunos vão seguindo essas orientações, né? E isso faz com que desenvolva essa coordenação. Porque tem aluno que chega, eles não sabem pular com um pé só, eles não conseguem andar em cima da linha. E isso influencia no momento da escrita. Se o aluno ele não consegue andar em linha reta, dificilmente ele vai conseguir escrever em linha reta no caderno. Ele vai ultrapassar os limites das linhas, ele vai fazer letra grande, mesmo com as linhas do caderno, ele vai descer o morro, ele vai subir o morro, ele não vai ter essa noção. Então, nós precisamos trabalhar essas coordenações. Trabalhar com pintura, trabalhar com alinhavo, trabalhar com recorte. Antes do recorte, nós temos que trabalhar com rasgadura. Tem criança que não sabe rasgar, pega o papel, quer puxar. Não, ele precisa fazer esse movimento para rasgar. Trabalhamos com rasgadura, bolinha de papel. Não parece uma coisa simples, mas na minha sala eu tenho um varalzinho e quando eu faço atividade com colagem e os alunos ainda estão aprendendo a utilizar a cola, muitas vezes eles colocam muita cola e lambuza a folha com tinta, e aí tem o pregadorzinho lá no varal, pregadorzinho para cada aluno. Tem aluno que não consegue fazer esse movimento de pinça para poder prender a folha com o pregador lá no varalzinho. Criança que já lê, criança que já escreve, ela não consegue ter esse movimento. Então é de suma importância que isso seja trabalhado lá na educação infantil. Outra coisa também são ritmos, né? Eu não tô falando aqui de pagode, funk, não tô falando disso. Tô falando de trabalhar com eles em sala. Vamos lá, olha. Todo mundo comigo. Devagar. Agora rápido. Aí eu costumo até brincar com eles. Agora eu vou bater devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Agora eu vou bater bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. E aí eu brinco também com estalar os dedinhos. E tudo isso vai desenvolvendo a habilidade nas crianças. Eles vão tendo que vão desenvolver percepção auditiva, percepção visual, porque eles vão ter que ver o que eu estou fazendo. E com isso eles estão trabalhando o ritmo, ó. Simples, né? Simples e objetivo. Então, essas foram algumas dicas que eu deixei aqui para você. Eu tenho certeza que se você é professor do Pré-2, trabalhar de uma forma lúdica, de coração aberto, se você pesquisar bastante, o professor, ele precisa ser pesquisador. O professor, ele não deve colocar em prática somente aquilo que ele aprendeu lá no curso normal, lá na pedagogia. Não, ele precisa ser pesquisador. Quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós estudamos, melhores ficamos com as nossas práticas, em nossas práticas. Mais nós podemos ajudar os nossos alunos. Então, é de suma importância que o professor ele seja pesquisador. Pesquise, monte o seu planejamento com calma, com antecedência, faça com amor, que eu tenho certeza que nesse fim de ano você vai arrasar juntamente com os seus alunos. Para seguir mais dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações.
E eu aguardo você nos próximos vídeos. Um beijo!